de consciência, uma manhã de novos aprendizados, de novos entendimentos. Para quem já participa dos nossos hotéis, essa é a energia. Né? Vir aqui tirar um dia para escutar algo que pode acrescentar, que pode agregar. Por que pode? Porque no final de tudo, o ser humano faz o que ele quer com cada informação, com cada energia que ele recebe. Então, a minha parte compete em transmitir. E a parte de vocês em fazer com que isso seja operacional e funcional nas vidas de vocês. Como vocês sabem, a gente não tem esse lugar de ai, poxa vida, esse final de semana vamos falar sobre. Porque eu acho que a egrégora que se monta, ela sempre traz um algo. E de alguma forma, a egrégora de hoje vem falando muito sobre como que a gente ocupa os espaços que a gente está. E que na maioria das vezes parece uma coisa completamente irrelevante. Uma bobagem. Não é? Eu só chego no lugar, entro e saio. Mas é muito além disso. Dentro das dinâmicas de Ori, como eu já expliquei em outros momentos, existem dois conceitos. Orino, aquilo que eu verdadeiramente sou, aquilo que é a minha essência, aquilo que traz todo o meu melhor e o meu pior. Meu Orino, correto? E o meu Oriodê, aquilo que eu transmito para as pessoas, aquilo que as pessoas acham que leem sobre mim. E na maioria das vezes, acontece aquele lugar da pessoa que diz assim, poxa, eu olhei essa fulana aqui de laranja, cara de antipática, não quero conversar com ela. Aí você vai lá e dá uma chance para antipática, e aí você descobre que ela é um doce de pessoa. Aí ela diz assim, poxa, eu não sei por que as pessoas me veem dessa forma. Oriodê. Você pode até ter o ori nu equilibrado, você está por dentro ok, mas a forma como você está demonstrando isso para a sociedade faz diferença. Por quê? Quando você vai atrás de um emprego, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai numa loja comprar algo, quando você vai falar com alguém, não interessa a tua essência. A tua essência é aquilo que quem estiver disposto vai ter tempo para conhecer. O que interessa é o que as pessoas veem de primeiro momento de você. E o que você está transparecendo para as pessoas. Ah, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, que goste. Tudo bem. E é uma grande realidade. Quem quiser gostar de você do jeito que você é, vai gostar. Porém, o mundo não é só sobre as pessoas que gostam da gente. O mundo é sobre as pessoas que você precisa para algo. Todos os dias você vai no mercado, você compra algo. Você precisa do caixa do mercado. Você precisa da pessoa que bota o produto na prateleira. O tempo todo a gente precisa de muita gente. E aí não dá para entrar só nos lugares em que as pessoas que gostam da gente, porque as pessoas que gostam da gente, a gente geralmente não precisa dessas pessoas. Porque uma relação saudável, alinhada e organizada, ela não cria necessidade de ninguém. Ela cria ajuste, ela cria o controle, a energia necessária para que tudo funcione do jeito que tem que funcionar. Eu olhei até para o outro lado para eu não rir. E aí, dentro disso, é muito, muito importante que a gente entenda que as pessoas com quem a gente convive, a gente não precisa delas. A gente escolhe viver com elas. A gente escolhe conviver com elas. A gente escolhe conviver com o melhor e com o pior delas todos os dias. Por quê? Porque me faz bem, porque me acrescenta, porque é bom. Porque eu sou uma pessoa que quer um relacionamento para minha vida. Eu sou uma pessoa que gosta de amigos. Então não é uma necessidade. Tem a ver com aquilo que eu trago para minha vida como qualidade de existência. Mas não uma necessidade. Até porque se fosse uma necessidade, cada vez que um amigo saísse da vida, a cada vez que um relacionamento acabasse, a gente acabava junto, morria junto, acabava a vida. Esse é o primeiro entendimento. Quem são as pessoas que de fato a gente precisa? As pessoas que trabalham naquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então eu preciso da pessoa que planta arroz. Porque eu não planto.
É preciso mudar esse conceito de necessidade, porque transfere-se para o emocional uma responsabilidade que não existe. É daí que vem as relações que são cheias de expectativas, de projeções, porque você deposita as necessidades da sua vida numa pessoa que está escolhendo viver com você. E não é assim que funciona. A gente precisa parar de tratar o emocional como uma necessidade. Porque isso faz com que a gente ignore todo o restante que é necessário para você viver bem. As pessoas ignoram até a saúde mental, psicológica, porque é importante sentir. Tá num relacionamento extremamente abusivo. Mas eu preciso dessa pessoa. Eu preciso dessa relação. Cara, tu precisa de paz na cabeça para viver. Dentro da nossa filosofia, a nossa filosofia fala claramente, certamente, do quanto que é importante a gente ter qualidade de ori. Uma emoção não pode ser mais forte do que uma razão. Porque todas as vezes que a emoção fala mais alto do que a razão, a gente acaba no buraco. É uma lógica. Não dá para viver refém da emoção. Emoção, sentimento, estágio, passageiro. A saúde mental não pode ser algo passageiro, ela tem que ser algo estável. Ela é uma necessidade. Porque não existe felicidade que seja tão grande, tão boa, que ela não oscile, que ela não dê espaço para uma tristeza, para uma frustração, para uma raiva. Porque as emoções são variáveis e elas precisam ser. As pessoas entram num relacionamento e querem, nossa, que eu quero um amor tranquilo. O que é um amor tranquilo? Um amor tranquilo é um amor onde todas as emoções se regulam, se desregulam e voltam para o lugar, para o começo. Porque o que importa é isso. Poxa, você teve um dia horroroso, um dia difícil, e aí dentro desse dia difícil você não pode sentir raiva, você não pode sentir frustração. Ai, mas o meu relacionamento é tranquilo. Se ele é tranquilo, ele vai entender que você é gente que vive dentro de uma sociedade. E nem todo dia é fácil. Por quê? Porque dentro de casa eu posso trazer o meu orino. Puxa vida, hoje aconteceu uma situação assim, 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 assim. Me machucou assim, me feriu assim, porque eu estou no meu ambiente de conforto, supostamente. Porque da maioria das vezes não é. No mundo lá fora, oriodê é o que importa. A pessoa vem, é grosseira com você, ela grita contigo, ela aponta o dedo na tua cara. Se tu chorar, ela ganhou. Então, em muitos momentos, você precisa ser na sociedade uma pessoa forte, resistente, não dura, resistente. Para você lidar com a adversidade que vem, aí tu chega em casa, chora, chega em casa, se frustra, chega em casa, passa pelo que tu tem que passar, passa pela digestão do que tu tem que passar. Aí sim. Mas não dá pra gente descompensar no mundo. Não é assim que funciona. E aí vem o que eu falei no começo. Como é que a gente está habitando os espaços que a gente ocupa? Será que no trabalho eu estou sendo uma pessoa profissional? Ou não? Será que eu chego no trabalho e todo mundo é meu amigo? Vem, mana, vamos viver. Vamos passear, vamos tomar um café. Vai lá em casa. Qual é o tipo de convivência que você tem com a essência real dessa pessoa para você querer levar essa pessoa para o teu íntimo? A nossa casa é a nossa intimidade. Você sai de roupa na sociedade para não mostrar o corpo, mas você convida a pessoa para entrar na sua casa? Na tua casa está o teu íntimo, está tudo que tu tem. Na sua casa está tudo que você tem. Aí as pessoas convidam para entrar em casa, não bastassem, vem conhecer meu quarto. Olha o meu closet. Olha as minhas joias. Aqui. Olha aqui meus orixás. Opa, esse tem Exu, tem Ebé. Posso dar-lhe através daqui, hein? Gente, parem de dar arma pro inimigo. Eu falei isso na última palestra. E vou repetir porque é importante. Porque faz parte da gente entender os lugares que a gente ocupa.
Dentro do trabalho é trabalho, não espera das pessoas um comportamento afetuoso, porque não há espaço de intimidade para o afeto só nasce na intimidade. Nossa, mas eu gosto tanto das pessoas de graça. Então, pera lá, amor, vamos conversar, senta aqui. Porque se você está gostando das pessoas de graça, talvez você não esteja gostando de você a preço nenhum. Porque você está convidando as pessoas para entrarem na sua vida de uma forma desesperada. E o que exatamente você está ganhando com isso? Mas a gente não se relaciona para ganhar. Não, mas se é para estar jogando para perder, então é melhor pelo menos entrar no entendimento de ganhar até que se equilibre. Mas as pessoas só têm entrado em relações para perder. Perder tempo, perder saúde, perder qualidade de vida, perder dinheiro. Mas por quê? Porque tiram tudo do lugar. Você é uma pessoa pertencente a um núcleo familiar, solteira. Ela é sua família. Só que é o seguinte, ser de uma família não significa que você tem que andar aqui, ó. Vamos todos de mãos dadas para o buraco. Porque todo indivíduo tem a escolha do que ele vai fazer com a vida dele. E as nossas famílias, as pessoas ao nosso redor, são as primeiras pessoas que ensinam isso pra gente. Quem nunca sofreu vendo a mãe para um caminho que não é legal? Quem nunca sofreu vendo um irmão que podia estar numa energia melhor? Quem nunca sofreu vendo um amigo muito íntimo indo para um lugar que não é saudável? Todo mundo passou por essa frustração. A primeira grande escola da vida que diz que você é dono da sua vida. O outro é dono da dele, não importa o quanto você ame alguém. Você não vai conseguir mudar o que a pessoa não quer mudar. Não adianta o quanto você se acabe nesse processo. Você se acaba, você adoece, você morre e a pessoa continua vivendo. Continua existindo, continua achando um novo foco. E isso é importante, porque se a minha família, o lugar da onde eu fui gerado, concebido, nasci, que me alimentou até que eu tivesse capacidade de fazer isso só, eu não tenho a obrigação de me destruir para... Por que alguém que chega na minha vida com a promessa de um amor eterno vai ter o poder de fazer com que eu abra mão de tudo que eu preciso para viver bem? O primeiro lugar que a gente tem que procurar entender como a gente habita é dentro da gente. Como que você está habitando o seu corpo, como você está habitando a sua vida, como que você está habitando os seus sonhos. Porque quanto mais relações você tem, nossa, eu tenho 1 milhão de amigos. Com certeza está com 1 milhão de sonhos mortos. Porque quanto mais pessoas você vive em função, mais você vai abrindo mão de sonhos, de desejos, de intentos. Já pensou? Por que existe uma grande parcela de sacerdotes no mundo? E eu não falo só da filosofia do orixá. O padre é o próprio exemplo do sacrifício. Pelo bem do todo, ele sacrifica toda uma vida. Não importa se ele vai se apaixonar, se ele quer casar. Ele segue um propósito. Então, até que ponto o teu amor ao outro tem que ir para que você possa viver? Eu tentei ser sem dor, filha. Então, dentro desse propósito, a maioria dos sacerdotes de todas as filosofias se perdem, porque eles acreditam que eles estão no lugar do sacerdócio para suprir o que o outro não tem, e é extremamente o contrário. Tudo que a gente faz dentro dessa casa é tirar de vocês o que vocês têm, vocês já têm. A gente conversa muito sobre isso. Todas as vezes que alguém vem, muito obrigada por tal processo, por isso. Não, foi você, é seu mérito, não é meu mérito. O meu mérito é viver a minha vida. O meu mérito é conseguir ser sacerdotisa, esposa, mulher, mãe, com qualidade, sem me agredir. Esse é o meu mérito, porque diz do que eu faço comigo, do lugar que eu ocupo na minha vida. O lugar que eu ocupo na vida de vocês nasce no lugar do afeto que se gera na intimidade, nas conversas que a gente tem, nos processos que vocês passam, no tempo que a gente fica aqui falando besteira, do tempo que a gente fica aqui falando coisa séria também, né? Porque vai que
É que alguém acredita que eu fico aqui só fazendo vocês darem risada. Então, dentro desse processo, é importante vocês entenderem que de todos os lugares que vocês vão ocupar ao longo da vida de vocês, seja como profissional, seja como mãe, seja como pai, seja como a pessoa que escolhe a não paternidade, a não maternidade, seja lá o caminho que você decidir seguir na vida, o primeiro bom lugar que você tem que habitar é você. Poxa, eu estou desconfortável com o meu corpo. O que eu vou fazer por isso? Puxa, eu estou desconfortável na minha família. Para lá, o que me cabe dentro desse desconforto? Poxa, o meu trabalho não está legal. O que é meu, o que é do trabalho? Porque entra no lugar de que o problema todo é a gente. O trabalho está ruim, o problema sou eu. E às vezes o ambiente é péssimo. Tem gente que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento do funcionário, mas viaja. Entende? Então, até que ponto o sacrifício que você faz é realmente reconhecido por quem deveria? Porque se o sacrifício não, o funcionário tem que lutar pela empresa. Vamos lá, time! Uhul! Mas olha, vocês têm que entender que não dá para pagar a folha agora, mas essa viagem é inadiável. Então, que time é esse? E sabe de onde nasce isso? Nasce do lugar onde você é contratado por R$ 1.500 para trabalhar 8 horas por dia, ter 1 hora de horário de almoço, atender a demanda X, Y e Z, e você, para bem ocupar um lugar que está desconfortável dentro de você, vai embora trabalhando 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas por dia, atende o patrão quando está em casa, no seu momento de lazer, no seu momento de descanso. No lugar onde você começa a fazer a função do A, do B, do C e do D, porque está impactando no teu processo. Se as bombas não explodem, não tem bomba. Então, se você está apagando fogo, quem tem que ver o incêndio, tá bom, tá confortável. Aí tu vai lá e pede um aumento. Puxa vida, eu tô precisando de um aumento, porque eu tô trabalhando muito. Tô sentindo peso nas costas, eu tô cansada, eu tô estressada, eu já não quero mais vir trabalhar, eu vou pedir um aumento. Aí o teu chefe diz, poxa, agora não dá. Mas aí foi o teu chefe que te botou na função de trabalhar muito ou foi tu que não respeitou o espaço que tu ocupa? A filosofia do orixá, ela é muito sensata quando ela diz que tudo aquilo que acontece na nossa vida vem de alguma forma, de alguma permissão que a gente gerou. Isso não quer dizer que existe culpa, que existe o peso, que você é o errado, até porque a gente vive numa sociedade que ensina uma forma muito doente de se relacionar. Passe pela porta todos os dias e dê bom dia para o porteiro. Dê bom dia para a moça do café, a moça da faxina, para os seus colegas de trabalho. Aí a pessoa chega, primeiro dia de trabalho, primeiro trabalho, mochilinha nas costas. Bom dia! O ambiente já está doente. Bom dia. Seu lugar é aquele. Acabou. Então é a sociedade doente gerando doença, gerando doença, gerando doença. Aonde que a gente, como cultuador de orixá, faz o movimento inverso? Bom dia, tudo bem? Bacana, legal, beleza? Sentei no meu lugar, trabalhei. Eu não quero intimidade com ninguém, estou sendo cordial e educado. É diferente da expectativa de vai ser ótimo o meu trabalho, eu vou fazer amizade com todo mundo e vai ser excelente. Ui! Aí tu chega no trabalho, na primeira ratada, acabou. Acabou o mundo, eu quero ir embora desse trabalho, não quero mais. E é o que mais acontece. Eu trabalhei 16 anos como gestora de RH. Nas grandes empresas, o trânsito de pessoas é muito grande. Tem gente que não consegue vencer os 90 dias do contrato de experiência porque não consegue se adaptar ao ambiente. E por que não consegue se adaptar ao ambiente? Porque as dificuldades emocionais, as dificuldades de vivência, o acreditar nas relações como é. Porque se eu sou educado, você tem que ser de volta, você não tem nada. O fato de eu ser algo diz sobre mim. O fato de você não ser é problema seu. Se você é grosseiro, se você é mal educado, isso é um problema seu. Quem fecha as portas na vida é você, não sou eu. Por quê?
A diferença de uma pessoa educada e a pessoa que não é educada, ou que não tem um bom comportamento, ou que não apresenta um bom Oriodê, vocês veem nas lojas, por exemplo, claramente. Você chega, a vendedora lá, guerreira, a velha, porque eu acho que a pessoa que trabalha com vendas, ela tem que ir direto assim pro paraíso. Porque você lidar com várias pessoas o dia inteiro, tem dia que a gente não consegue lidar com a gente. Imagina você lidar o dia inteiro com várias pessoas que vêm ali achando que elas estão te fazendo um favor. E não o contrário. Aí você chega lá, mas é o teu trabalho. Mas o meu trabalho não é ser maltratado, o meu trabalho é te atender. Não é ser tratado com grosseria, não é isso, não faz parte do ofício. Isso é uma educação que está se naturalizando, e isso é importante que se entenda. Está sendo naturalizada a má educação, gente. Tem um povo que chega na loja tratando o povo de qualquer jeito. E não só na loja, eu dou o exemplo da loja porque é o mais corriqueiro. E dentro desse lugar, a pessoa já vai atender com uma vontade. Sabe a quantidade de praga que aquele ori deve estar jogando na vida dessa pessoa? Antes cuspisse no café. Porque engolia só uma baba, estava tudo certo. Mas praga de ori não se quebra. Não tem ebó para praga de ori. E agora? Faz o quê? Entende? Tem coisa que não tem como resolver na macumba, não, cara. Ou tu melhora ou tu melhora. Aí a vendedora vai, essa desgraçada que tomara que ela vá embora, tomara que ela... Isso deve ser uma mal amada. Isso... Cara, isso fica tatuado no corpo da pessoa. Agora, se você tem um bom comportamento, está sendo atendida por uma pessoa mal-humorada que te distrata, aí se o teu ori te defende, o problema é dela. Mas ela achou que... Problema dela também. Exu, quem estiver desprovido do teu axé, que siga o seu caminho, que vá para longe de mim, afaste de mim, e que essa pessoa siga levando as suas cargas, porque quem tem seus problemas que os carregue. A gente reza para isso todo dia. Para que a loucura das pessoas não tire a gente da gente. Os iniciados em Fá, quando rezam, Exu, não me permita perder a paciência com ninguém. E nem permitam que percam a paciência comigo, Exu. Então, se você é uma pessoa que constrói um lugar de proteção para esses lugares, o que vai te bater e por quê? Oriodê, uma pessoa que chega gentil, que vai num espaço, que se comunica de uma forma ok. Eu falei isso ontem à noite aqui na cozinha de Axé. Às vezes, e não foi repreendendo, foi uma educação. Às vezes você vai tirar uma brincadeira com a pessoa e a pessoa não está bem. E você destrói a cabeça da pessoa. Você machuca, você maltrata, você ofende a pessoa. Brincadeira, a Cláudia. Brincadeira se tira com quem se tem intimidade e após tá tudo bem? Como é que tá teu dia hoje? Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo leve, tá tudo ok? Oba, 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 a brincadeira flui. Agora, se você não tem intimidade o suficiente para saber como a pessoa tá, você não se relaciona com essa pessoa, pegue a sua brincadeira, bote no seu bolsinho, porque essa brincadeira pode virar uma praga. Essa pessoa, o que ela acha que tem? Não tem intimidade nenhuma comigo. Tá aí brincando comigo. Trabalho, lugar de trabalho, não é lugar de ser palhacinho. Não é lugar de ser engraçadão. Você se torna o palhacinho engraçadão quando você começa a se relacionar muito tempo com aquelas pessoas e a intimidade vai fluindo para esses lugares. Ainda assim, há limites. Porque às vezes você tira uma brincadeira numa intenção, uma piadinha capacitista, né? E dentro disso a pessoa tem um problema que você não sabe. Poxa, o íntimo é o íntimo. Tenham cuidado com o íntimo das pessoas. E isso reflete a forma como a gente trata o nosso íntimo também. Porque se você não dá atenção ao seu íntimo, o de ninguém tem valor. Ocupar os espaços que nós precisamos ocupar é necessário. É necessário que seja feito com responsabilidade.
Por quê? Quem você deseja ser dentro dos espaços que você ocupa? Aonde você quer chegar na vida? Comecei no caminho do orixá, porque eu quero ser um grande sacerdote na minha vida. Aí tu procura o comportamento da pessoa, não escuta o sacerdote, não ouve orientação, não faz a recomendação, não faz o banho. O sacerdote diz, faz com a folha de manjericão, o cara vai lá e faz com a folha do pinhão roxo. Como é que você vai ser grande se você não sabe ser pequeno? Enquanto você não souber ocupar o pequeno espaço, você não vai saber ocupar o grande. Se você não sabe entrar e sair dos lugares, você nunca vai saber permanecer nos lugares. Eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, a porta está aberta lá, sempre. Vai e volte quantas vezes você precisar, tá tudo bem. Até porque, desde o início, de quem está comigo há muito tempo, eu digo, eu prefiro ter a quantidade de filhos que eu tenho hoje com qualidade do que uma casa cheia de gente maltratada, que depois vai sair espraguejando o meu ori pela minha irresponsabilidade, porque é falta de responsabilidade, sim. Arcar com um compromisso maior do que você consegue. Nós somos cultuadores de Exu. Exu honra a palavra. Exu honra o acordo. E se o acordo é, eu vou cuidar, eu não posso negligenciar. Eu não tenho o direito de negligenciar o meu filho de orixá. Eu não posso, dentro do espaço litúrgico, permitir que o meu filho de orixá, não é meu, né? É emprestado, passe pelas coisas que ele passa, sendo agredido dentro de um espaço que é saudável e que deveria ser o de segurança para ele. E quem dirá fazer isso com o filho de alguém? A filosofia dos orixás fala, ocupe os espaços que você precisa ocupar, sendo quem é a pessoa competente para o espaço que você quer. Ah, não, eu quero abrir uma padaria, mas eu vou fazer curso de costura, porque eu quero fazer um pão diferente. Se fosse pelo menos né? Vou fazer aqui um curso de gastronomia para inventar aqui novas receitas, ainda vai lá. Mas não dá. Nós precisamos ser competentes naquilo que a gente quer. Quem você deseja ser? Aí eu volto para o começo da palestra. Como você habita esse espaço chamado sua vida? Cadê seus sonhos, seus objetivos? Cadê você? Quem é você e quem você deseja se tornar? O que você deseja se tornar? Você quer ser lembrado de que forma? Porque toda pessoa deixa um legado por onde ela passa. Viu fulano, nossa, fulano é grosseiro. Fulano vive de cara feia. E ó, tatuou aquilo na imagem da pessoa e vai embora. Ah, mas a gente vai viver em função do que os outros pensam? Para que vocês vejam as manifestações do além. A gente não vai viver em função do que os outros pensam. Só que a gente precisa entender que a forma como os outros pensam, na maioria das vezes, prejudica a prosperidade da nossa vida. Então não é que eu vou ser o que as pessoas querem. Ficou assustada com a manifestação do além. Foi só um mau contato, boba. Aí a outra fala, pisque 2 vezes, Luz, para provar que não... Então é importante que a gente entenda que você não vai viver em função dos outros, mas você vive em sociedade, poxa vida. Cara, se tu vive em sociedade, não adianta, tu não tem como fugir das regras de boa convivência. Quer viver só? De novo, acho que toda palestra eu falo isso, porque eu acho tão importante. Quer viver só? Vai plantar lá no meio do mato, sozinho, morar lá. E faz fotossíntese e agradeça que o sol não pode te cobrar. Porque até aquilo que tu tira da terra, tu tá tirando de alguém. Eu não preciso de ninguém, disse ela de roupa. Então é muito importante, gente.
Puxa vida, vocês chegam aqui nessa casa, a maioria das pessoas chega aqui e diz, poxa, é tão diferente como as pessoas se relacionam aqui dentro. Porque as pessoas se dão espaço, elas escolhem se relacionar. Massa. Isso é legal, isso é bacana. Mas é difícil. Não é fácil. De vez em quando eu tenho que fazer igual mãe de gato, pegar um de cada lado. Calme, se acalme, se acalme. E resolver. Quem disse que a nossa casa não tem as divergências, gente? Nossa casa não tem fofoca. Isso não tem. Atrás do... Como que era aquele que desvendava coisas paranormais? Cara, vocês são muito novos. Quem era? Era o Padre Quevedo. Uma casa tinha. Então, vamos lembrar que os espaços que a gente ocupa, eles devem ser bons pra gente. O ambiente de trabalho só vai ser produtivo se ele for bom pra ti. A tua família, a tua família só vai ser boa pra você se você ocupar um espaço que é confortável pra você. E às vezes, ou você se isenta e se isola da família porque você vira o burro de carga, ou você segue sendo o burro de carga. E você não nasceu para isso. Porque sua mãe, seu pai, fizeram o que eles quiseram da vida deles, até te ter uma escolha. Você não escolheu. O que você faz após a tua maturidade, a fase em que tu já sabe caçar, é problema teu. Aí sim, são tuas escolhas. Aí não dá para estar com 40 anos de idade chorando porque o papai lá em 1930... não. Eu vou para terapia curar pai e mãe dentro de mim. Pai é o senhor. Vou para terapia para curar pai. Não estou dizendo que é errado você ir para terapia. Mas você não está indo curar pai e mãe dentro de você. Você está indo curar o que dele já está em você. Então você está indo curar você. Para de transferir a responsabilidade dos teus problemas para os outros, cara. Eu sou assim porque a minha mãe nunca conseguiu ser melhor. E tu tá conseguindo? Tá julgando a tua mãe por quê se tu não tá conseguindo ser melhor, cara? Então, sempre vai ser sobre a gente. E a cultura do orixá é sobre autorresponsabilidade. Não, eu tô assim porque o Oxum tá me cobrando. Sempre que alguém fala isso, eu imagino o Oxum lá sendo cachoeira, assim, ó, no Rio, pensando, não acredito que a Ana fez isso. Eu tinha tantas expectativas dela. Eu esperava tanto dela. Cara, que lugar é esse que o ser humano se coloca de tremenda importância que todo mundo tá errado menos ele? Então ocupe esse espaço com responsabilidade. Seja você. É bem... É muito importante que se entenda isso, gente, porque quando a gente não ocupa a nossa vida com responsabilidade, a gente não tem palavra, a gente não consegue cumprir acordos. E aí o nosso Oriodê vai ficando cada vez mais prejudicado. Por que fica prejudicado? Porque você vira o irresponsável, a pessoa que ninguém pode contar. Mas não interfere, porque eu vou na entrevista de emprego e a recrutadora não me conhece. Mas aí ela conhece um perfil, porque ela é treinada para isso. Esse fulaninho aqui, ó, não vai dar bom perfil. Então, a forma como a gente mostra para a sociedade como a gente é, como a gente ocupa o nosso espaço, vai fazer com que as pessoas respeitem ou levem a gente para o lugar de insignificância. Vem uma pessoa, brinca contigo, tira um sarrinho, te ofende, tu não faz nada. Ela faz de novo, ela faz de novo, ela faz de novo, e ela vai embora fazendo, até o dia que você enlouquece e dá exatamente o que ela queria.
Viu a fulana? Completamente descompensada. Viu? Completamente louca. E é isso que as pessoas querem. Porque a desgraça do outro é comidinha pra gente que não quer crescer. Tô achando que a gente em qualquer momento vai ter que desligar, porque a comunicação tá muito... Então, dentro desse lugar, se você é uma pessoa que ocupa o seu lugar se respeitando, se você cumpre as promessas que você se faz, se você é a pessoa que se dá palavras e não volta atrás, como alguém vai dizer o contrário de você? Porque contra fatos não há argumentos. Caramba, a gente trabalhou de sexta para sábado até 1h da manhã. 6h da manhã tinha que tirar o povo do Bori. A IA cobra todo mundo, mas ela tá lá dentro. Deitadinha, de perninha para cima. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ofereço. E aí vocês caíram ó, no tobogã. Porque aí a Lorixá de vocês trabalha 15, 16, 17, 18 horas por dia com um sorrisinho no rosto. Final do dia tem um complô. Acho melhor a senhora entrar. Acho que tá na hora de ir embora. Imediatamente. E a Lorixá, a senhora já não está se mexendo, a senhora pode ir embora. Por quê? É o exemplo que vocês têm dentro da casa. Se eu quero que essa casa seja um lugar de acolhimento, se eu quero que essa casa seja um lugar de cura, de doação, eu tenho que ser a primeira. Não sou eu que lidero? Não é? A casa ainda veio. A casa ainda veio e na escolha do nome ainda escolheu que tinha que ser o meu nome. Não tinha que ter outro nome. É uma responsabilidade diferente. Mas não. Essa casa tem uma energia e ela precisa prevalecer disso. E qual é a energia dessa casa? Oh. A vida é doce para ser vivida nesta terra, neste tempo, agora. Então, se eu não ensinar vocês isso, esse primeiro passo fundamental, eu estou traindo a minha própria casa. Eu estou traindo a minha própria essência. Tem ninguém perguntando nada. Então é muito importante que vocês entendam esses lugares quando vocês forem, a partir de agora, ocupando os seus lugares. Não se disponham a fazer aquilo que vocês não conseguem, poxa. Cara, eu tenho que trabalhar, estudar, ir para academia, fazer isso, fazer aquilo, ter um tempo de qualidade com os meus amigos, eu tenho que... Não tem nada. Faz o que é possível. Melhora dentro do que é possível. Mas seja honesto com você e com as pessoas com quem você se relaciona sobre isso. Não posso, não consigo, não dá agora. Preciso ir em casa, preciso tomar um banho, preciso comer alguma coisa, preciso trocar uma roupa, aí eu posso. Aí tá tudo bem. Não, vou parar tudo porque fulano precisa de mim. Não precisa. Eu falei isso numa postagem recente. Que vida é essa que as pessoas desejam viver, onde elas têm a habilidade de fazer algo e elas simplesmente não fazem por escolha? Se você tem a habilidade de fazer algo, agradeça e vá fazer. Sabe? Agora, o que eu não tenho habilidade, se tem alguém que faz melhor que eu vou lá e contrato. É isso? Eu não sei levantar parede ainda. Mas pode estar nos meus planos. Mas enquanto eu não sei fazer, Niraldo está aí. Poderia arriscar? Poderia. Poderia cair? Poderia. Na cabeça de alguém? Sim. Que essa é uma casa de Abicu. Então aqui tudo acontece. Vai acender o fogo, se queima a mão. Só que dentro disso, e isso eu aprendi com Baba King, e isso eu aprendi com Alcimar. Se tem alguém que faz algo melhor que eu vou deixar fazer.
Tô começando a achar que é o Ori do meu pai que tá aqui dentro. Ô, Simar, se for você... Não, brincadeira. Então, dentro disso, vamos lembrar de ocupar melhor esse nosso espaço. Que quando você ocupa melhor esse espaço, os outros espaços ficam mais fáceis de habitar. Porque quando você se respeita, você não abre mais margem para ninguém te desrespeitar. Quando você sabe ser tolerante com você, ninguém vai te tratar num tempo diferente do que você precisa. Porque esse é o X da questão. As pessoas estão me cobrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas se eu limito o meu potencial do que eu posso agora e do que eu não posso, eles podem me demandar o cão para fazer. Eu não vou fazer, eu não consigo. Aí o teu chefe vai chegar para ti e vai dizer assim, olha, não tá legal. Tá bom, eu posso até fazer mais. Mas há disposição para eu fazer mais? Não há, então é melhor você contratar uma outra pessoa para fazer. Mas eu não posso perder esse emprego, porque se eu não perder esse emprego, eu vou morrer. Aí morre no emprego. Todo dia um pouco. Vai perdendo a alegria de viver todo dia um pouco. A cada demanda que é mandada para você, você morre mais um pouco. Porque você foi permitindo. Chegou no momento que você não consegue mais dizer não, porque você transformou o seu tempo em algo descartável. Não tratem o tempo do outro como algo descartável nunca. Tempo é vida, vida é dinheiro. A gente estava brincando no dia ali embaixo, no dia do samba na malandragem, que eu pedi para os meninos carregarem um banheiro químico para um lugar, aí a gente depois ficou discutindo, não, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e o Paulo olhou assim, poxa, gente, tô jogando fora meu tempo de vida, tá bom não. Mas é real. Porque a gente acaba fazendo isso com a nossa vida, quem dirá com a do outro. Faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz. A gente precisa ter responsabilidade com o nosso tempo de vida. Por quê? Se tu morrer hoje, o teu patrão vai chorar por todas as custas que ele vai ter que pagar, possivelmente. Né? Não estou dizendo que não existam relações genuínas dentro de ambientes de trabalho, porque existe. Mas em algum momento ele vai ter que contratar alguém porque ele precisa de uma outra pessoa. Seja no outro dia, seja daqui a 15 dias, seja daqui a um mês. Se você parar para pensar em tudo que você faz com esse olhar, de que se você sumisse hoje, amanhã alguém faria, você começa a dar prioridade para o que realmente importa no tempo da vida. Então não adiem o tempo de viver felizes, tá? Senão o Oxum vai ficar lá na cachoeira, só pensando, eu não acredito que os Aiedos estão deixando de viver a doçura nessa terra, nessa vida agora. Vou dar-lhe pé em todo mundo. Então, lembrem disso. Vivam hoje, vivam agora. É por isso que quando a gente está aqui, puxa vida, a Secretaria de Mídias, coitado. Como sofre a Secretaria de Mídias dessa casa? A gente não tem uma foto para postar. Porque a gente se ocupa tanto em viver o que a gente está vivendo aqui, que a gente esquece de tirar foto. Eu tenho uma relação com o Paulo aí de uns anos. Eu acho que a gente tem 2 fotos juntos. E a gente se vê quase todo dia. Muitos momentos, muitas risadas. E dentro disso, é você estar presente no que você está vivendo. Querendo ou não, o telefone tira a gente do momento. Tá todo mundo brincando, se divertindo e tu tá lá. Geralmente conversando com alguém que não quis estar presente com você. Ai, que ódio. Vai-te embora, mano. Vai ficar no teu celular lá. Vai-te daqui. Aproveitem quem quer estar com vocês. Aproveitem a presença de quem dá presença para vocês. Porque isso é precioso. Alguém que te dá tempo de vida, cara, é muito melhor. É sim, muito melhor do que quem te dá dinheiro, viu? Porque invertem-se os valores. Só saio com fulano, porque quando eu tô liso, fulano paga. Mas às vezes tu sair para passar fome com ciclano é mais engraçado ainda. O corre é muito mais legal.
Então vamos aproveitar o que a vida tem hoje, agora, tá? O amanhã a gente trabalha hoje, o que é possível para amanhã. Se você fizer isso todo dia, acordei, cara, hoje eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Olha lá, hein, filho de Exu. Oxum eu ainda deixo lá na cachoeira, Exu tá em todo canto. Pior, que ele tá vendo toda hora. Eu preciso fazer isso, isso, isso e isso hoje. Ordem, rotina, organização. Mas eu tenho um projeto para daqui a um ano, que se todo dia eu fizer X coisa, daqui a um ano ele vai ser possível. Então faz, não deixa de fazer nenhum dia. Porque um dia que você deixa de construir o amanhã, vai impedir a porta aberta no amanhã. Então o amanhã se constrói hoje sim. Não deixem o amanhã para amanhã. Porque senão ele nunca vai ser nada. Aprendam a celebrar as pequenas conquistas. Sintam-se felizes com vocês, porque num dia vocês cumpriram todas as metas que fizeram, ou a maioria delas. Porque a gente só se cobra, a gente só se trata mal, poxa. Cara, que massa, hoje eu fui muito massa. Hoje eu dei conta de 80% da minha rotina, e eu não dava conta de 10%. Pô, que massa. Te olha no espelho e gosta do que tu tá vendo, de quem tu tá se tornando. É preciso fazer o movimento inverso. Caraca, fiz 80. Que fracasso. E é isso que a gente faz. A gente se maltrata todos os dias. Nossa. Caramba, eu fiz tudo, mas eu não fiz tal coisa. Acabou meu dia, não funciona, não presta. Né, filho? Tem que aprender a se gostar. Tem que aprender a gostar do que faz. Eu agora só quero fazer palestra contigo. Quem valida as suas palavras? A luz. A luz que vem de baixo, perigoso. Então, por favor, se tratem melhor. Sejam mais gentis com vocês. Mas não é gentil porque o ser humano ele tem a habilidade de estragar as coisas. Não é gentil ao ponto de ser permissivo com a sua procrastinação. É ser gentil no sentido de que, poxa, cara, só se eu tivesse mais 30 horas. Eu dei o meu melhor sim. E fique em paz com isso. Amanhã eu vou fazer de outra forma, já que desse jeito não deu certo. Muda a rota, refaz. Sair da inflexibilidade de eu tenho que fazer de tal forma, se não for assim, se não for assado, se não for naquele minuto. A gente que tem filho biológico, não que a gente tem filho de orixá, um monte, que já é grande, que já entende as coisas da vida, né? Que já entende que dá para esperar, ou deveria. Quando a gente tem um filho biológico, pequenininho, a gente entende que o tempo nunca está na nossa mão. Porque no mundo ideal, o Cauã teria uma rotina. Mas tem dia que ele decide que ele não quer viver aquela rotina. Nesse dia, eu preciso dar conta do meu dia, eu mãe no caso, né? Não sobre o Cauã, sobre o exemplo. Nesse dia, eu preciso entender que eu vou ter que mudar minha rotina. Eu vou ter que refazer a rota. O que me faz na vida ser mais feliz, ser eficiente ou ser eficaz? O que me importa é o resultado ou o que me importa é ter feito? Se o que importa para você é ter feito, não importa como ficou no final, seja eficaz. Age rápido, ache uma solução rápida e resolve. Agora, se o que te importa é o resultado, se ocupe em ser eficiente. E ser eficiente dá trabalho. Porque ser eficiente consiste em dedicação. Parar. Construir uma estratégia. Construir um plano para sair daquele lugar. Não parem de se cobrar. A vida já cobra muita coisa. O trabalho cobra, a família cobra. As pessoas que dependem de você de alguma forma profissionalmente cobram. Aí tu ainda te cobra também. Alguém tem que ser gentil contigo. E tem que ser tu. Tem que ser. Porque se você não for, você que nasceu para ser a pessoa que supostamente deveria se amar no mundo,
Porque você é a única pessoa que se conhece bem, cara. Não importa o quanto a Aninha diga pra mim sobre ela, não importa o quanto ela me explique como ela funciona. No final, só ela vai entender como as coisas batem nela. Eu posso ter uma ideia, mas entender de fato eu nunca vou conseguir. Por isso que a relação de sacerdote com o Omorixá consiste em muita conversa, em muito diálogo. Porque Ifá está me dizendo uma realidade. Ifá está dizendo, olha, a Aninha está com falta de paciência. Aí eu vou lá na Aninha e preciso descobrir o que está gerando falta de paciência nela, para poder ajudar ela a lidar com a falta de paciência. Precisa ter mais paciência. Lá. Te lasca. Não é assim que a vida funciona. Porque cada ser humano bate de uma forma diferente. Às vezes uma pessoa perde paciência porque ela é intolerante. Ponto. Mas às vezes ela perde a paciência porque ela gosta das coisas certas, porque ela gosta das coisas como tem que ser. O motivo nunca é o mesmo. Não dá para generalizar. Então, botem isso na cabeça de vocês. Não se botem dentro de uma forma, não se transformem num gado, num rebanho, aonde bateu para cá todo mundo tem que ir, bateu para lá todo mundo tem que ir. Você tem um ori que é só seu. Você tem sabedorias ancestrais que são só suas. Você tem vivências que nem o teu irmão que cresceu contigo vai ter. Então não se botem no lugar de todo mundo. Essa frase é a mais cirúrgica e perfeita do mundo. Vocês não são todo mundo. E tem que entender isso no sentido literal de não fazer o que todo mundo faz. E também no sentido de não se dar importância a ponto de começar a achar que tudo gira em torno de você. Tem gente que é tão frágil nesse sentido, tão frágil, que você fala assim, puxa, eu acho horrível saia estampada. Aí a Dudu vai pensar, puxa, horrível. Mas eu acho horrível em mim. Não é sobre ela. Ela tá linda. Então é sobre o lugar de entender que quando alguém expressa algo sobre si, não tem a ver com ninguém. E se você gosta de chocolate, eu gosto de morango, a gente vai na sorveteria, tu pede chocolate, acabou. Tu não precisa te agredir porque eu não vou comer chocolate contigo. Parar de entrar na forma e querer botar todo mundo no mesmo lugar. As relações vão ficar mais saudáveis assim. Então tudo isso, por isso que eu falei no começo, parece tão bobo a gente falar sobre os lugares que a gente ocupa, a forma como a gente ocupa. É, porque parece que é só chegar com a educação que dá tudo certo. Mas vai para muito além disso. Existe educação? Existe. Diplomacia. Aí sim, Oxum lá na cachoeira. Tô ensinando tanto sobre diplomacia para essa sociedade, esse povo não entende. Ainda vá lá. Mas a diplomacia, ela não exclui o ser. Nem pode. Então, não tirem de vocês o direito de sentir. Tá frustrado? Tá frustrado. Fica frustrado. Fica lá no teu tempo. Digere. Mas lembra que é a tua frustração. Não sai igual aquele bonequinho que tem aquele stickzinho que faz assim, jogando aqueles coraçõezinhos assim. Ai, tô frustrada, pega. Não, é tua. Fica contigo. É tua. Eu tô com raiva. Sinta raiva. As pessoas têm um medo tremendo de sentir raiva, cara. Sente raiva, tu sente. Senta lá com a tua raiva, te relaciona com ela. A raiva, ela dói. Ela é física, inclusive. Então, entendam esses lugares. Se tratem melhor. Vivam bem. Que esse mês que inicia agora seja um mês que já traga esse outro entendimento, poxa. Tragam leveza para a vida de vocês. Tragam leveza para a rotina. Parem de enlouquecer com o tempo das coisas. As coisas vão acontecer no tempo em que você estiver pronto. Então, ao invés de tu estar forçando uma coisa a acontecer a qualquer custo, começa a olhar para as habilidades que tu não tem. E trabalha essas habilidades, poxa. Eu quero muito falar inglês para ontem. Não vai fazer que nem a menininha que estava lá no videozinho falando inglês.
Excesso. Não vai resolver. O que vai resolver? Corrigir o problema. Qual é o problema? Tu parar e ir para uma sala de aula. Parem de buscar atalho na vida. Porque na maioria das vezes o atalho deixa a gente distante do nosso futuro. Façam as pazes com esforço, não lamentem, não reclamem ter que se esforçar. Que bom que eu posso me esforçar, cara. Que bom que eu tenho força para isso. Se esforçar é bom porque o reconhecimento vem. Então eu vou deixar vocês ao longo desse mês aí, que começa com esse questionamento. Esses. Como eu estou habitando esse espaço e os espaços que eu convivo? De que forma eu estou me tratando? De que forma eu estou permitindo que o outro me trate porque eu não tenho disciplina comigo? Porque não é bateu, levou, mas é bateu, parou. Correto? Então, eu espero que vocês tenham um excelente mês. A gente vai organizar para o nosso toque de orixá. Vou fazer ali também 2 oferendas que tem que fazer. E aí depois a gente retorna para fazer a oferenda para a terra, para jogar nosso obi, nosso orobô e começar o nosso mês como tem que ser. Ok? Axé!